Vamos lá, primeiro sobre a final da Libertadores. Conversei com o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, e ele me trouxe algumas informações importantes. Entrei em contato com ele e perguntei: olá, presidente, como está? Sou Thiago Fernandes. Existe alguma possibilidade de que a final se mude para o Brasil se Atlético Mineiro e Botafogo estiverem classificados? Esta foi minha pergunta para o presidente Alejandro Domingues. Ele falou: a final será jogada em Buenos Aires, no estádio Monumental de Núñez. Ou seja, não há qualquer possibilidade de alteração do local da final da Copa Libertadores da América. O jogo será em Buenos Aires, no estádio Monumental de Núñez. Essa é a palavra do presidente. A Conmebol já iniciou a venda de ingressos para a partida e por mais que as torcidas de Atlético e Botafogo não consigam encher completamente o estádio na capital argentina, em Buenos Aires, a final será disputada no local. Então, o estádio Monumental de Núñez, definido como palco da final da Libertadores, será de fato o palco deste jogo, mesmo com Atlético e Botafogo disputando a final. Não há qualquer possibilidade de mudança para esta final em solo brasileiro. Ou seja, Atlético e Botafogo serão finalistas e jogarão em Buenos Aires. O Atlético, para mim, entra com um time que jogou contra a equipe do... Não, a equipe do Fortaleza. Dá para equilibrar. A equipe do Fortaleza. Porque a frente do Atlético... Vai ter Davidson, por exemplo. Não, o Atlético não pode ter Davidson. No brasileiro. Não, naquele jogo o Davidson não jogou. Então, no brasileiro de amanhã tem Davidson. Mas eu acho que o Davidson... Por que pode até usar o Davidson? Tem que usar o Davidson. Deve ser reserva. Ele não jogou contra o Vasco, tá tranquilo. Então, não, eu acho que o Davidson tem que ser titular contra o River. O Inter. Contra o Inter. Sim. Tá. Eu não colocaria, não. Não jogou contra o Vasco. Não jogou contra o Vasco. O Davidson tá vindo, nos últimos 15 dias ele tem um jogo. Fausto Vera ir pro jogo. Também, cara. Também. Eu acho. Aí um cara desse se lesiona no jogo. Gente, mas... Velho, mas é futebol. Eu sei, aí você tá correndo risco. Você tá correndo risco, não tá? Aí você quer correr o risco. Eu prefiro não correr o risco. Eu prefiro ter risco zero e levar todo mundo lá inteiro para Buenos Aires. Nas duas frentes, tanto do Cruzeiro quanto do Atlético? O Cruzeiro é diferente do Atlético. Até porque o Cruzeiro tem um prazo maior. De recuperação. Vai jogar um dia a mais. E o Cruzeiro conseguiu um resultado tão bom quanto o Atlético, né? Pelo amor de Deus, né, gente? O Cruzeiro está jogando a vida na quarta-feira. Não tem o menor cabimento isso. Agora, sinceramente, eu acho que o Atlético amanhã tem que colocar o time reserva. Né? Você coloca lá. E olha, não é um time ruim, não. O Otávio é reserva? Qual time você escalaria? Vamos ver se bate com o que... Eu estava conversando com o Leonardo Oliveira, lá da Rádio Gaúcha, que, aliás, eu acho ele muito bom. Matheus Mendes, ou Everson, tanto faz, mas o Matheus Mendes... Everson, Saravia. Fux, Rabelo e Rubens. Você usaria o Rubens? Sim. Eu acho que ele vai com o Mariano do lado esquerdo. O Otávio jogou 20 minutos no último jogo. Otávio, porque tem que ter um volante experiente. Sim. Tem que ter. Otávio, Paulo Vitor, Igor Gomes, Alisson, Kardec e Vargas. Eu trocaria o Fausto Vera. O ataque bateu, o Igor Gomes bateu, o volante, Paulo, eu tinha feito Vitor? Eu tinha feito Paulo Vitor. Você devia ter colocado o Robert, não? O Robert e o Igor Gomes jogando só com um volante. Qual que é o ataque, Breno? Você falou? O Alisson, Kardec e Vargas. Só que o dele, ele coloca o Rubens na lateral esquerda. Eu coloquei o Mariano na lateral esquerda, com o Saravia na direita, eu faria duas e Lemos. Aí bateu. Só que você está escalando, você está colocando o Otávio para girar. Otávio, você pôs Paulo Vitor? Paulo Vitor e Igor Gomes, com Alisson, Kardec e Vargas. Bateu mais ou menos. Isso não vai fugir muito disso, não. Gente, não tem como você colocar titular nisso. E aí, ontem teve um sorteio. E aí, poucas vezes eu vi o Atlético levar vantagem no sorteio. Ontem surpreendeu todo mundo. Definiu com o Cruzeiro fora, com o Atlético Paranaense fora, com o Grêmio fora. E de uns anos pra cá, eu sinceramente, em sorteio eu não me lembro. Teve aí um ou outro, mas a maioria ele decidia fora. Aí, você vai dizer assim, você falou que torceu muito para decidir em casa. Mas o Atlético, por exemplo, na Libertadores... Ele meteu 3-0, vai decidir fora. E aí? É vantagem ou não é decidir em casa? Cara, eu olho pelo contexto de ser uma final, né? De você ter o seu torcedor aqui, na sua cidade, no seu estádio, por ser a primeira final na Arena MRV, isso cria mais um ponto positivo para a Arena MRV. E eu acho que se o Atlético for ao Maracanã no primeiro jogo, né, ele ter essa vantagem de reverter qualquer tipo de resultado dentro da sua casa, lotado, eu prefiro.
né? Porque se você faz um jogo aqui mais tenso e você não faz, o Atlético fez o resultado contra o River Plate, beleza. Mas se não tivesse feito, tivesse empatado, nós íamos temer pelo pior, porque lá ia ser um caldeirão. Eu prefiro que esse caldeirão seja feito no jogo de volta e o Atlético, eu acho que muito... Claro, tem gente que pensa diferente, cada um pensa de uma forma, mas eu acho que o Atlético teve uma... porque o Elton já falou que ele não pensa dessa forma, mas eu acho que o Atlético deu sorte, pela primeira vez a coisa aconteceu diferente do que a gente imaginava, porque todo mundo imaginava que ia ser fora, né? E agora vai ser em casa. E olha, o discurso do Felipe Luiz mudou, vocês viram, né? Quando ele viu que ele ia resolver fora de casa, no começo ele falou, não, tá tudo bem, tanto faz. É fora. Não, aí nós temos que ver como é que vai montar o time, como é que vai ser o primeiro jogo. Tem um Cruzeiro no meio do caminho, inclusive. Tem um Cruzeiro no meio do caminho. Tem peso. O brasileiro. E vai ser uma sequência, né? Vai ter Flamengo e Atlético 3 vezes seguidas. No dia 13, Atlético e Flamengo se enfrentam novamente. Você prefere decidir em casa ou fora? Cara, isso é muito relativo. Por que vocês relativizam tudo? Mas porque depende muito do que vai fazer no primeiro jogo, depende muito do que vai acontecer no primeiro jogo. Mas eu quero saber a sua opinião. Mas a minha opinião... Mas antes de ter o primeiro jogo... Antes de ter o primeiro jogo? Antes de ter o primeiro jogo. Decidi em casa, gente. Decidi em casa, vai pros pênaltis. Cara, a amizade dele com o Valu tá fazendo mal pra esse sujeito. Vai pros pênaltis. Ele tá querendo ficar equilibrado igual o Valu. Pergunta pra mim, Decidi então. em casa. Ele te responde olhando pro Valu. Ele responde olhando pro Valu. Pergunta pra mim, Esperando o Valu dar um Essa relação é uma relação tóxica. Valu quer jogo. Pra mim, dá aqui. Tá, vamos lá. Valu, o que você acha que é melhor? Decidir em casa ou fora de casa? Em casa, em qualquer circunstância é melhor. Se você faz um bom resultado fora, excelente. E se toma uma piaba fora de casa, Valu? Cara, aí em casa, você coloca a mística em campo. Faz um pacto! Não, fala caldeirão, fala caldeirão. Colocaram lá. Aí você toma uma piaba fora de casa. Aí você vem pro jogo de casa, não. Aí o torcedor, ele começa a lembrar. Você lembra tal jogo que nós jogamos dentro de casa e consegui reverter? Então vai dar. O próprio Atlético. Até pro lance da mística, isso sou eu, gente. É uma preferência, não quer dizer nada, tá? Eu prefiro em qualquer circunstância. Conseguindo um bom resultado fora ou tomando uma piaba fora, eu acho resolver dentro de casa excelente. E nosso Galo, que até que enfim não foi prejudicado. Não. Desculpa, nossa aqui. O exemplo disso, deixa eu te falar, um dia triste pra você essa semana, Breno, desculpa. Todas as teorias do HG da conspiração estão aqui, ó. Eu tô olhando pra elas assim, ó, no chão. Quando esse River Plate eu falei, esquece isso. Existe sim um jogo de bastidores, mas o Atlético tem time para ganhar do River Plate. Não, mas ninguém disse que não tinha, o primeiro lance, se é no Brasil, é anulado. Uma trombada do Hulk com o zagueiro normal, sem falta. No Brasil, eu aposto com quem quiser ir do outro lado da tela. Tá anulado aquele gol. A teoria caiu. O VAR ia chamar... Aí agora... Não, porque o sorteio... Olha o sorteio aí, beneficiando. E a última vai cair. Porque a final da Libertadores, nem no Monumental vai ser, HG. Não sei, você tá então falando. eu sinto muito, um minuto de silêncio para suas teorias vazias que caíram essa semana. Acho que vai ser no Monumental. Eu falei com o presidente da Comebol ontem, ele falou que seria no Monumental. Presta atenção. Eu não sabia que eu tinha tanta força de pressão contrária. Você entrou, você invadiu os caras pipocar. Mas esse é um personagem que entrou em ação. Nosso Galo nunca mais será prejudicado. Eu falei com você, o personagem que entrou em ação lá. O quê? Qual? No grupo, não posso citar o nome, senão vai ficar... O Valu deu exemplo perfeito. Em 2014, na Copa do Brasil, o Atlético perde pro Corinthians, perde pro Flamengo, vem aqui dentro de casa, ainda começa a perder e ainda reverte. E quanto ao elenco também na Libertadores, o Fluminense perdeu de 1-0 e foi um massacre que jogando em casa, a torcida jogando junto. Então é isso aí, torcedor atleticano, vamos debater sobre esse assunto aí, se o Atlético Mineiro deve usar o time totalmente titular contra o Internacional neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, já que o Atlético tem decisões aí tanto da Copa do Brasil e da Libertadores muito próxima, né? O Atlético não pode correr o risco aí de perder nenhum atleta por lesão, né? Arriscando aí enfrentar o Internacional, porque já no Brasileirão o Atlético não tem mais pretensões nenhuma no campeonato. As únicas pretensões do Galo mesmo são os títulos das duas Copas, que está em disputa aí. O Atlético muito próximo da final da Libertadores e também já na decisão da Copa do Brasil, onde o Atlético vai poder
conseguir se consagrar campeão dentro do seu estádio, né? No sorteio foi decidido que o Atlético irá mandar a segunda partida e desejamos aí que o Atlético consiga ser campeão da Copa do Brasil dentro do seu estádio, que seria maravilhosíssimo para coroar aí a nossa temporada com esses 2 títulos de Copa. E deixa aí nos comentários, você tá achando que o Galo tá um time copeiro? Responde aí que eu quero ver pra gente poder interagir no próximo vídeo.